Já imaginou se tudo o que você chama de Deus não for um ser sentado num trono celestial, mas um código, um padrão oculto que pulsa em cada átomo, em cada estrela, em cada pensamento que já existiu? Talvez o divino não esteja acima de nós, mas dentro de cada linha que forma a realidade. Talvez Deus nunca tenha precisado de um rosto, porque Ele é a própria linguagem com que o universo foi escrito. Desde o início dos tempos, a humanidade tenta dar forma ao invisível. Pintamos rostos, criamos histórias, construímos templos e símbolos para traduzir algo que está além da mente. Chamamos de Deus o que não conseguimos compreender. Mas, e se a verdadeira natureza do divino não for uma figura, e sim uma estrutura? E se o que chamamos de Deus for, na verdade, o código da existência, a matriz matemática e energética que sustenta tudo o que é real? Imagine o instante antes do Big Bang. Silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma luz, nenhum espaço, nenhum tempo. E então, algo vibra. Uma centelha. Talvez não de fogo, mas de informação. Uma linha de código cósmico que começa a se desenrolar, criando leis, constantes, simetrias. Gravidade, energia, matéria, consciência. Tudo emergindo de um único ato criativo. Não um sopro, não uma voz, mas um cálculo. Um pensamento que se tornou o próprio universo. Os cientistas chamam isso de ordem. Os filósofos chamam de logos. Mas e se tudo isso for apenas o reflexo de um mesmo princípio? E se a lógica fria das equações e a fé ardente dos devotos forem, na verdade, duas linguagens para descrever a mesma entidade? O código e o espírito, a matemática e o milagre. Stephen Hawking dizia que, se algum dia descobríssemos a equação final que explica o universo, nós conheceríamos a mente de Deus. Mas talvez o que ele realmente quis dizer é que Deus é essa equação. Não uma figura mística com intenções humanas, mas uma consciência cósmica que se expressa através das leis da física. Um Deus que não julga, não intervém, não castiga, apenas cria, mantém e evolui. Um Deus que é informação em movimento. Agora, feche os olhos e imagine cada célula do seu corpo, cada partícula de luz que atravessa o espaço, cada estrela distante, todas obedecendo ao mesmo conjunto de leis invisíveis. Como se o universo inteiro fosse um imenso programa rodando dentro de um processador cósmico. E nós, seres conscientes, fôssemos linhas de código temporárias, experiências que o próprio sistema cria para se observar. Então, quem é Deus? O programador ou o próprio programa? Talvez o divino não esteja fora do sistema, mas seja o sistema em si. Talvez Deus seja o nome que damos ao campo de consciência universal que conecta tudo: o espaço, o tempo, a matéria, a mente. O código que não apenas cria o universo, mas o experimenta através de nós. E é aqui que algo começa a mudar dentro da gente, porque se Deus é o código da criação, então tudo o que existe carrega esse código. Cada átomo é uma assinatura divina, cada respiração é um eco da origem, e cada pensamento é uma onda vibrando dentro dessa rede infinita. O cosmos não está lá fora. Ele está dentro de você. Você é uma expressão temporária de algo eterno, um fragmento consciente do código original. Deus não precisa ter rosto, porque você é o rosto que ele usa agora para se olhar. Pense nisso. Toda a beleza, o caos, as coincidências e os destinos que moldam sua vida não são acidentes. São linhas de um mesmo algoritmo sagrado, que dança entre o acaso e a ordem. A mesma força que faz uma estrela nascer em silêncio é a que faz o seu coração bater. A mesma energia que molda galáxias é a que te move a buscar sentido. E quando você busca Deus, talvez o que esteja buscando seja a lembrança de que você nunca esteve separado dele. O código não precisa ser procurado.
Ele já está rodando dentro de você desde o primeiro suspiro. A diferença é que, às vezes, a gente se esquece que também é parte do sistema. E é nesse esquecimento que nasce o medo, a dúvida, o desespero. Mas quando você lembra, tudo muda. O caos faz sentido, o sofrimento vira aprendizado e a existência um mistério que deixa de assustar e passa a fascinar. Agora imagine o oposto. E se esse código pudesse ser quebrado? E se, em algum ponto da história, a humanidade começasse a reescrever as linhas do próprio universo, alterando o DNA, simulando consciências, criando mundos virtuais tão reais quanto o físico? Será que estaríamos nos tornando deuses, ou apenas repetindo o mesmo ciclo da criação original? A fronteira entre ciência e espiritualidade nunca foi tão tênue. Cada avanço tecnológico parece um passo rumo ao desconhecido. Cada descoberta científica, um espelho que reflete o mistério que antes chamávamos de fé. Afinal, se o universo é um código, a ciência é a forma que encontramos para ler o código de Deus. E quanto mais lemos, mais percebemos que há algo ali que ultrapassa qualquer lógica humana. Um padrão, uma harmonia invisível, um equilíbrio tão delicado que, se fosse alterado por uma fração de milésimo, nada existiria. Nem o Sol, nem você, nem a ideia de Deus. Então, talvez, o verdadeiro rosto do divino seja o equilíbrio perfeito entre caos e ordem, entre o imprevisível e o preciso, entre o que sentimos e o que entendemos. Talvez Deus seja o código que escreve as regras, mas também a consciência que as observa, o autor e o leitor da realidade, o silêncio e o som, o vazio e o tudo. E é nesse ponto que o conceito de fé se transforma. Fé não é mais acreditar sem provas, é perceber o padrão mesmo quando tudo parece aleatório. É confiar que o código está funcionando, mesmo quando você não entende a lógica. É saber que, por trás de cada erro, há uma linha oculta conduzindo você a um novo aprendizado. Porque nada no universo é desperdiçado, nem mesmo o sofrimento. Cada dor é uma reescrita do código. Cada perda é uma reinicialização do sistema. E cada renascimento é uma atualização divina. Agora imagine uma cena. Você está deitado sob o céu noturno e acima de você milhões de estrelas cintilam em silêncio. E nesse instante você sente algo, não uma presença, mas uma conexão. Como se cada estrela piscasse para te lembrar de que você nunca foi um observador externo do universo. Você é o próprio universo tomando consciência de si mesmo. É aqui que tudo se encaixa. Deus não está fora, porque não existe fora. Tudo é uma única consciência, explorando infinitas formas de existir. O código se manifesta como galáxia, planeta, vida, pensamento, emoção, e um dia talvez volte a si mesmo, apenas para começar de novo. Talvez esse seja o ciclo eterno da criação. O universo tentando lembrar quem ele é. E de tempos em tempos, um de nós desperta e percebe que a fronteira entre o humano e o divino nunca existiu de verdade. Então, da próxima vez que olhar para o céu e se perguntar onde está Deus, lembre-se, ele não está acima das nuvens, ele não está escondido entre as estrelas, ele está nas leis que as fazem brilhar, ele está nas sinapses que geram o seu pensamento, ele está no código invisível que conecta tudo. E talvez, no fundo, essa seja a maior revelação que podemos ter. Deus não tem rosto, porque nós somos o rosto dele. E se isso ressoou com você, se em algum ponto dessa reflexão o seu coração acelerou, ou a sua mente se abriu só um pouco mais, é porque o código reconheceu a si mesmo. Então, respira fundo, olha para o infinito e lembra. O mistério não está fora de alcance. Ele está te observando, de dentro. E antes de sair, eu te convido a deixar aqui nos comentários o que Deus significa para você. Um criador, um código ou algo que ainda não conseguimos nomear. Escreve aí.
e vamos expandir juntos essa conversa. Se você sentiu que essa reflexão te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque ainda há muito mais além do infinito.